Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou falar sobre algumas propriedades das potências. Olá pessoal, eu sou o professor Mendigo, sou o fiel escudeiro do mestre. Propriedade das potências cujo expoente é um número inteiro. Então vamos ver como é que fica aí a primeira situação, né? A elevado na m vezes A elevado na n, né? Então, quando eu tenho a mesma base aqui, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, A elevado na m vezes A elevado na n vai ficar A elevado na m mais n. Exemplo, né? 2 elevado na 5 vezes 2 elevado na 3. A base é a mesma, a base é 2. Então, eu mantenho aquele 2 e somo os expoentes. 5 mais 3, 8. Então, o resultado seria que 2 elevado na 8. Quando eu tiver uma divisão, então, né? A elevado na m dividido por A elevado na n. Então, aí eu vou subtrair os expoentes. Conservo a base, né? Nesse caso, a base tem que ser a mesma, né? Então, A elevado na m menos n. Exemplo, 5 elevado na 3 dividido por 5 elevado na 2. Conservo a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, 5 elevado na 1. Quando eu tenho entre parênteses, né, duas bases diferentes, A vezes B elevado na n. Então, eu vou pegar as duas bases e elevar ao mesmo expoente. A elevado na n vezes B elevado na n. Exemplo, 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. A dividido por B elevado no expoente n, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar cada uma das bases ao mesmo expoente, A elevado na n dividido por B elevado na n. Sendo que o B não pode, o B tem que ser diferente de zero, né? Se ele for zero, vai ficar aquele caso do número indeterminado. Então, você tem que colocar essa observação que o B tem que ser diferente de zero. Vamos ver um exemplo, então, 7 dividido por 4. Então, eu posso fazer 7 elevado na 3, com o expoente 3, né? 7 elevado na 3 dividido por 4 elevado na 3. Outra situação aqui, então, quando eu tenho uma base elevada no expoente e elevado a outro expoente, né, entre parênteses aqui, né? Então, esse expoente aqui vai multiplicar esse aqui, ó. Então, vai ficar A elevado na m vezes n. Exemplo, 2 elevado na 3 vezes elevado na 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 aqui, ó. Esse expoente vezes esse expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 6. Propriedade do expoente racional. Então aqui eu tenho a raiz, né, de um número elevado no expoente e aqui, né, na raiz eu tenho esse valor n, né? Então como é que fica? Esse aqui passaria a ser o numerador e esse aqui o denominador. Então eu vou manter a base aqui onde eu tenho o m, ele passa a ser o numerador e aqui, né, o expoente da raiz passa a ser o denominador. Então vai ficar A elevado na m dividido por n. Vamos ver um exemplo. Eu tenho 5 ao quadrado e aqui eu tenho uma raiz cúbica, né? Então, como é que vai ficar? 5 elevado a 2 terços. Raiz, né, de n, aqui o expoente não aparece, mas é 1. Ó. Então, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre o expoente da raiz aqui, n. Ó. Então, a raiz cúbica, 2 elevado a 1, a raiz cúbica aqui, então vai ficar 2 elevado a 1 terço. Outra situação aqui, quando eu tenho 1 sobre a raiz, né? Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, vai ficar A elevado na m dividido por n. E depois eu invertendo aqui, né, a mesma situação dos expoentes, eu vou inverter o sinal. Ó. Então, vai ficar A elevado na m menos n sobre n. Exemplo, ó, 1 sobre raiz cúbica de 5 ao quadrado, vai ficar 5 elevado na 2 terços. E aí, então, quando eu inverto aqui, troco o sinal do expoente, vai ficar 5 elevado na menos 2 terços. Se você gostou desse vídeo, né, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Também fica a indicação do canal de Química, né, Aprenda Física e Química, do Professor Diego.